Boa noite, hoje é dia 12 de maio. 12? Não. Boa noite, hoje é dia 11 de maio. Vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Mateus 28, versículo 20, e Josué, capítulo 1, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução do Evangelho segundo Mateus. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus, apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Jesus realizou através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas a sua sabedoria, ele sabia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado nos evangelhos, não é mencionado no Evangelho de Mateus. Porém, desde o início, a tradição cristã confirma que o apóstolo Mateus é o autor desse evangelho. Mas essa tradição também afirma que ele foi escrito originalmente em hebraico ou aramaico e depois traduzido ao grego. O nome do autor, Mateus, é listado em todos os registros de apóstolos em 7º ou 8º lugar. Os 3 evangelhos sinóticos os chamam assim chamados devido à sua similaridade, nos contam sobre seu chamado. Enquanto nessa ocasião Lucas o chama Levi, o cobrador de impostos, e Marcos Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente seu evangelho. Outro fato digno de observação é que só é chamado de Mateus o publicano na listagem de seu livro no capítulo 10, versículo 3. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 d.C., outros acreditam que não há relatos que corroboram com isso e os datam entre 60 e 70 d.C. Assunto e propósitos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão de ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele forma uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. O total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado na verdade como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é esclarecida logo no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, e portanto o Messias, o prometido legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionado a isso, há outra marca importante no Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, que é mencionado 50 vezes, considerando que é mais descrito em outras passagens como o reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo na terra. Essa parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade do capítulo 13 é descrito o serviço do rei rejeitado, qual não é restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs. É nessa parte que a Assembleia, ou Igreja de Deus, constituída de judeus e gentios, é mencionado pela primeira vez na Bíblia. O serviço de Cristo termina com seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, quais sempre terminam com a mesma frase:
E contendo que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 discípulos para o povo de Israel, o Senhor os instruiu com o seu serviço como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo de seus fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel, da cristandade e das nações, naqueles tempos até a sua aparição em glória. Peculiaridades: o reino dos céus. O reino de Deus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado para ele para o seu propósito. Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando este reino como a libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o reino dos céus, que o início desse reinado, não, usa a expressão reino dos céus 32 vezes para enfatizar que o início do reinado desse poder é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio de reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, aos passos que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente. Muitas parábolas quais usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus carregam o título Reino dos Céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus em um total de 10 parábolas. O trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. O Evangelho de Mateus é o único no qual a Assembleia do Novo Testamento é mencionada. Ele anunciou a fundação e construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, após o Messias ter sido rejeitado por o seu povo na terra. A igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes presentes da presente dispensação da graça. Em Mateus 18, versículo 15 e 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam em qualquer lugar, conjuntamente, em todas as questões sobre ordem e disciplina. O Senhor conferiu à Assembleia local a mais autoridade na terra, porque Ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento, ela pertence ao mistério de Deus, o qual é apenas revelado no Novo Testamento, após o Filho ter completado seu trabalho de redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo de conteúdo. Uma visão geral. A gente vai ler sobre o capítulo 28, a ressurreição de Jesus e a comissão dos seus discípulos. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Mateus. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Estou convosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. É bom que existe um que é sempre o mesmo e que está sempre conosco. É bom ter uma rocha inabalável em meio às ondas do mar da vida. Ah, minha alma, não coloque suas aflições em tesouros enferrujados, roídos por traças e decadentes. Mas coloque seu coração naquele que permanece para sempre fiel a você. Não construa sua casa nas areias movediças de um mundo traiçoeiro, mas faça as fundações de suas esperanças sobre essa rocha, que em meio à chuva forte e correntes ruídas se manterá seguramente imóvel. Minha alma, eu a ordeno, coloque seu tesouro no único depósito seguro. Guarde suas joias onde nunca poderá perdê-las. Coloque tudo o que é seu em Cristo. Ponha todas as suas afeições em sua pessoa, todas as esperanças em sua virtude, todas as confianças em seu edificante sangue, toda a sua alegria em sua presença, então você poderá rir da pedra e desafiar a destruição. Lembre-se que todas as flores do deserto do mundo murcham alternamente, e chegará o dia que nada sobrará além da terra negra e fria. O extintor mortal logo deve apagar a sua vela.
Ó, quão doce é ter a luz do sol quando a vela se apaga. O córrego escuro logo deve correr entre você e tudo que possui. Então, una seu coração a ele e nunca deixará. Confia-se a ele e que acompanhará através do fluxo negro e sinuoso da morte, e que a levará em segurança até o porto celestial e fará sentar-se com eles nos lugares celestiais para sempre. Vá, triste filho da aflição, conte seus segredos ao amigo que é mais próximo do que o irmão. Confie todas as suas preocupações àquele que nunca o deixará, que nunca o abandonará e que nunca permitirá que você se afaste, pois Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. O eis estou convosco todos os dias é suficiente para minha alma viver, sem me importar com aqueles que me abandonarão. E esse é o nosso devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução de Josué, para nós lermos o devocional da noite. O livro de Josué. Circunstância da escrita. O autor do livro de Josué não é identificado na Bíblia, permanecendo anônimo. Se o próprio Josué não compôs, o livro que leva seu nome, então pode-se presumir como alguém que o conhecia bem. Assim como seus atos, registrou o trabalho. Há numerosas referências em todo o livro de Josué que sugerem uma finalização do livro após a sua morte. Esses incluem a morte de Josué e a descrição de memoriais ou nomes que o autor diz que permanecerão até os dias de hoje. Os relatos do livro de Josué ocorrem em um período imediatamente após a morte de Moisés, e esta era a nova geração, não aquela que tinha saído do Egito. A história de Josué ocorreu quando a nação de Israel apareceu pela primeira vez na terra oeste do Rio Jordão, a terra que chamaria pelo nome do povo de Deus. 1 Reis 6, versículo 1 afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano de Salomão como rei, 966 a.C. Em Juízes 11, versículo 26, Jefeté disse que Israel estava vendendo nas regiões da Palestina por 300 anos. Jefeté viveu por volta de 1100 a.C., datando assim o fim da jornada no deserto e o começo da conquista em aproximadamente 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Assim como a liderança de Josué começou com a morte de Moisés, o livro de Josué continua e completa o livro de Deuteronômio. Deuteronômio serve como um meio pela qual a nova geração de israelitas renova seu pacto com Deus. O livro de Josué apresenta os meios pelos quais Deus cumpriu sua parte do pacto. Deus lhe deu vitória, mas cada vitória exigiu um passo de fé. A provisão de Deus para o povo como seu líder e guia serviu como testemunho das gerações posteriores sobre a liderança divina para com Israel e a dádiva graciosa da terra mostrou com o cumprimento fiel do pacto por parte do povo resultou em bênção abundante. Estrutura. O livro de Josué devia ser visto como um tratado de concessão de terra semelhante aos tratados de suzerania do Antigo Oriente Próximo. O suzerano, representado pelo Deus de Israel, deu ao seu povo a terra que eles deveriam receber. Há três partes principais na estrutura de um tratado de concessão de terras. Primeiro vem uma revisão histórica dos eventos que levam à doação da terra. Isso ocorre no capítulo 1, juntamente com a discussão sobre o que trouxe José a este ponto, a morte de Moisés. O capítulo 2 ao 5 detalham a preparação e aquisição da terra. Os capítulos 6 ao 12 descrevem as batalhas que travadas com um plano de fundo para o recebimento das terras. A segunda seção considera a atribuição dos territórios às tribos e famílias de Israel. Os muitos nomes específicos e as cidades mencionadas nessa parte do texto fornecem uma particularidade à dádiva que afirma que foi um autêntico cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. A terceira seção é uma renovação do pacto. Aqui as partes principais são as estipulações do pacto que exigem fidelidade somente a Deus e a resposta das pessoas em acordo com essas exigências. Spurgeon em Josué. As promessas que Deus fez a Josué eram muito abrangentes e extremamente encorajadoras. Mas Josué não dizia para si mesmo: essas promessas certamente se cumprirão, portanto, ficarei aqui sentadas e não farei nada. Como Deus decretou, a terra deveria ser conquistada. Josué deveria ser diligente para liderar o povo na batalha. Ele deveria usar a promessa como um estímulo para que se preparasse para a ação futura.
Vamos sempre considerar as promessas graciosas de nosso Deus dessa forma. Somos continuamente exortados a nos manter no trabalho de Cristo, já que fomos salvos para que pudéssemos servir no poder do Espírito Santo com nosso coração, alma e força. E essa é a introdução do livro não, livro de Josué. Tão somente se forte e muito corajoso. Josué, capítulo 1, versículo 7. Temor, amor do nosso Deus por seus servos o motiva a preocupar-se com o estado sentimental íntimo deles. Eles desejam que sejam corajosos. Alguns pensam ser pouco um cristão ser atormentado por dúvidas e medos, mas Deus não pensa assim. Neste texto fica claro que nosso mestre não nos quer envolvido com temores. Ele quer que sejamos destemidos, sem dúvidas, sem covardia. Nosso mestre não pensa tão superficialmente sobre nossas incredulidades como nós o fazemos. Quando estamos desanimados, estamos sujeitos a uma doença grave, na qual não se devemos brincar, mas precisamos ser lavados imediatamente ao amado médico. Nosso Senhor não gosta de ver nosso semblante triste. A lei do rei Assuero era que ninguém poderia ir à corte do rei vestido de luto. Porém, essa não é a lei do rei dos reis, pois poderiam ir enlutados como estamos, contudo, ainda assim eles nos tira o espírito de angústia e nos coloca em vestes de louvor, pois há muitos motivos para nos alegrarmos. O cristão deve ter um espírito corajoso para poder glorificar ao Senhor, enfrentando provações de forma heróica. Se ele for medroso e covarde, desonrará o seu Deus. Além do mais, isso é um mau exemplo. Essa doença da dúvida e do desencorajamento é um mau exemplo. Essa doença da dúvida e do descorajamento é uma epidemia que logo se espalha entre o rebanho do Senhor. Um cristão abatido deixa 20 almas tristes, mas ainda a não ser que sua coragem esteja firme, Satanás será forte demais para você. Seu espírito seja alegre em Deus, seu Salvador. A alegria do Senhor será sua força e nenhum demônio do inferno avançará sobre você. A covardia, no entanto, derruba o estandardo do guerreiro. Além disso, o trabalho é leve para um homem de espírito alegre e o sucesso se serve da alegria. O homem que labuta regozija-se em seu Deus, crendo que todo o seu coração tem sucesso garantido. Aquele que semeia na esperança colherá na alegria. Portanto, querido leitor, sê forte e muito corajoso. E esse é o nosso devocional do dia 11 de maio. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. E amanhã nós temos o nosso sermão às 6 da tarde com o título Cristo é tudo o que Deus pode nos dar. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana e até